Capítulo 20. A próxima dança certamente não era de Philip, mas eu não ia admitir isso na frente da senhora Fairhurst. Não tive escolha senão pôr minha mão na dele e permitir ser conduzida para a pista de dança. Aquilo era mais do que inesperado. À medida que ele me levava à linha de casais, fui procurando desesperadamente na memória minha lista com seus defeitos, a que eu havia compilado mais cedo, mas não conseguia pensar com clareza, parada na frente dele, esperando a música começar. Eu estava nervosa, muito nervosa. Nunca tinha dançado com Philip antes e tê-lo a me observar com aqueles olhos familiares estava fazendo meu coração acelerar. Respirei fundo e decidi fingir que ele era qualquer um daqueles homens comuns com quem eu tinha dançado naquela noite. Na verdade, eu nem olharia na cara dele. Olharia para a gravata e não diria nada. A música começou. Dei um passo em direção a Philip e ele deu um passo em minha direção. Mantive os olhos fixados naquela gravata amarrada à perfeição. Isso eu poderia fazer. Poderia fingir que ele era um estranho e nunca encontrar seus olhos e nunca sentir nada durante a dança com ele. Mas eu não tinha levado em conta um fato importante. Philip não dançava como um homem comum que eu conhecia. Quando tocava minha cintura, não pousava a mão leve e passivamente. Em vez disso, ele me puxou em sua direção, sua mão pressionando minha lombar, para que em um passo eu estivesse tão perto que conseguia senti-lo respirar. Um choque me percorreu e ergui os olhos com surpresa. Olhei nos olhos dele o que eu tinha jurado não fazer. Minha nossa! Talvez uma dama experiente de Londres soubesse o que fazer com aquele olhar ardente que ele me destinava, mas eu não sabia. E descobri, para meu grande espanto, que quando olhava nos olhos de Philip, não me lembrava de um único defeito naquela lista. Ele não disse nada, e eu não disse nada quando nos viramos. Quando ele me soltou, minhas pernas pareciam fracas e minhas mãos tremiam. Virei-me atordoada e segui os outros passos da dança. Antes que eu estivesse preparada, era a hora de nos encontrarmos outra vez no centro. Eu não podia acreditar que já tinha dançado assim alguma vez, sem perceber o quanto era íntimo. Minha mão apertava a de Philip. Sua outra mão repousava na minha cintura, puxando-me para perto. Nos olhamos, um no olho do outro. Era demais para mim. E ainda assim ele não me disse nada. Comecei a pensar que seria melhor se ele dissesse alguma coisa para que ao menos eu pudesse dizer algo irreverente em troca e dispersar a carga emocional que estava se formando entre nós. Eu vi quando ele me soltou que Lady Caroline estava logo atrás da fila de dançarinos nos observando e que Rachel, que estava dançando com William há vários casais mais adiante, também estava olhando em nossa direção. Meu rosto queimava e eu me perguntei o que eles estavam pensando. Parecia que eu estava tentando fisgar Philip. E onde estava Cecily? O que ela estava pensando? Justo quando achei que as coisas não poderiam ser piores, Philip falou. Ele me puxou para perto e disse em voz baixa: metade das damas em Londres? Ele tinha ouvido.
Sim, esse parece ser o consenso geral. Seus olhos se estreitaram e ele me observou enquanto nos afastávamos, por conta da coreografia. Logo que nos encontramos de novo, ele perguntou: É isso que tem contra mim? Não tenho nada contra você, falei rigidamente. E em seguida tentei sorrir para que ele acreditasse na mentira. Philip sacudiu a cabeça. Você é uma péssima mentirosa. Não deveria nem tentar. Olhei feio para ele, quebrando a cabeça, para encontrar a resposta perfeita. Nada me veio à mente. Entretanto, poderia ser porque eu não conseguia pensar claramente, quando estava assim, tão perto dele. Sabe, seu olhar não é toda essa punição que você acha que é. Sua respiração roçou meu pescoço e disparou outro arrepio por mim. Levantei uma sobrancelha. E por que não seria? Tentei manter minha voz gelada. Os passos da dança nos separaram e eu tive que esperar, tensa e ansiosa para ouvir a resposta. Philip nunca desviou os olhos de mim. Quando finalmente nos encontramos no meio novamente, ele disse: Você fica ainda mais bonita quando está com raiva. Disparei-lhe um olhar sombrio. Não seja ridículo. Eu não sou, disse Philip. Seus olhos ainda ardiam e eu intuí mais uma vez aquela paixão controlada dentro dele que eu tinha testemunhado na sala de esgrima. Você deveria se ver com esse lampejo de fogo nos olhos. E quando pressiona seus lábios desse jeito, uma covinha aparece na sua face esquerda, bem ao lado da boca. Eu acho enlouquecedor. Senti um constrangimento incandescente, uma raiva e um desconforto severo. Philip estava flertando comigo e era muito errado da parte dele. Sempre soube que os flertes eram um jogo para ele, por isso não era o que me deixava zangada. O que me irritava mesmo era que seus flertes me faziam perceber que todos os outros cavalheiros com quem eu tinha dançado não faziam nem ideia de como flertar. Nenhum deles me fazia sentir como se eu tivesse sido revirada do avesso e incendiada, tudo ao mesmo tempo. E como eu poderia ser feliz com outro homem, quando Philip estava por perto para ofuscar todos eles? Além disso, era óbvio que Sir Philip Windham era o homem mais enfurecedor do mundo, pois agora eu nem mesmo podia lhe dar um olhar irritado, pois sabia que ele gostava de vê-lo. Eu havia sido deixada, na verdade, completamente indefesa. Ali, no meio da pista de dança, minha armadura estava desfeita. E o impensável aconteceu. Lembrei-me de que Philip não me queria e nunca quis. Minha tristeza inflamou-se à vida, queimou minha raiva e derreteu todas as defesas que eu tinha. Então cometi um erro terrível. No auge da minha vulnerabilidade, olhei nos olhos de Philip. O tempo pareceu correr mais lento. A música sumiu e os outros dançarinos desapareceram. Não havia ninguém no mundo exceto eu e Philip. E eu estava finalmente perto bastante para descobrir o segredo que sentira em seus olhos. Estava ali, brilhando tão claramente, tão óbvio, que me perguntei como nunca tinha visto aquilo antes. Fiquei tão atônita que parei de dançar, horrorizada, enquanto a verdade que eu tinha descoberto queimava devastadoramente forte dentro de mim. A parte mais surpreendente da minha descoberta era que não era o segredo de Philip que eu via nos olhos dele, mas o meu. Eu estava apaixonada por Philip Windham.
Um segundo pensamento seguiu imediatamente o primeiro. Philip com certeza não estava apaixonado por mim. Senti uma onda de pavor. Oh, o que eu tinha feito? Como eu tinha sido tola. Mariane? Pisquei e tentei focar no rosto de Philip. Seus olhos estavam tensos de preocupação. Você está muito pálida, ele disse. Está passando mal? Ele agarrou meu cotovelo com firmeza, como se para me segurar. Assenti. Eu estava passando mal. Com licença, eu disse ao me afastar dele. Fiquei surpresa por ele me deixar ir de modo tão fácil. Porém, talvez eu tivesse me esforçado para sair. Estava muito confusa para saber como tinha acontecido, mas de repente fiquei livre dele e saí abrindo caminho pela multidão de dançarinos. Eles estavam girando, sorrindo, conversando e dando risada, braços e pernas e rostos e ruídos e fitas e lábios. Fui empurrada e empurrei mais forte, desesperada para fugir do tumulto, quando certa mão apanhou a minha. Era a de Philip, e olhando por cima do ombro vi seus lábios se moverem. Ele disse alguma coisa, mas não consegui ouvir o que. Tudo era ruidoso demais, rodopiante demais e quente demais. Tropecei sobre pés dançantes e depois um braço estava ao redor da minha cintura. E Philip me puxou para fora da dança onde sua mãe esperava, com uma expressão preocupada. Eu me sentei em uma cadeira perto da janela. Philip se inclinou sobre mim, parecendo muito preocupado. E Lady Caroline também estava lá, abanando-me e perguntando o que tinha acontecido. Ela quase desmaiou no meio da dança, disse Philip. Que coisa absurda de dizer. Eu nunca desmaiava. Bem, quase nunca. Porém, me sentia estranhamente descolada do meu corpo. Não conseguia sentir minhas pernas ou braços. Eu estava flutuando sem chão. Olhei para baixo e fiquei surpresa ao ver a mão de Philip segurando a minha. E eu também não conseguia senti-la. Cecily, de repente, estava ao meu lado, cheirando a lilazes e exalando uma beleza tão suave que a fazia parecer um anjo. Ah, querida, ela disse, achei que você estava com uma palidez terrível. Onde estão meus sais? Ela pegou a minha mão livre e a esfregou entre as suas. Está sentindo vertigem agora? Talvez devêssemos encontrar um lugar para você se deitar ou uma bebida. Uma sensação de clareza retornou a mim quando olhei em seus olhos azuis familiares. Eles eram os olhos da minha mãe. E aquela era a Cecily, minha irmã gêmea, apaixonada pelo mesmo homem que eu, e que sem dúvida seria capaz de ganhar o coração dele. E por que não deveria? Afinal, ele não me queria. Estou bem, eu disse puxando a mão que Philip segurava, mas não a de Cecily. Não olhei para ele. Acho que foi o calor. Por favor, não se preocupem comigo. Vou ficar aqui sentada na janela por alguns minutos e logo vou ficar novinha em folha. Vou ficar com você, disse Philip. Mas sua solicitude apenas disparou uma raiva profunda dentro de mim. Como ele ousava continuar tentando me enganar? Como ousava continuar a brincar com meu coração? Não, falei duramente e vi pelo canto do olho. Philip virara a cabeça para mim, tomado pela surpresa. Você deveria terminar a dança, continuei, tentando suavizar a voz com a Cecily. Eu tinha certeza de que Philip estava olhando para mim, mas não retornei seu olhar. Fazia parte das defesas que eu tinha levantado. Depois de um momento, eu o vi curvar a cabeça e oferecer sua mão a Cecily.
Tão logo eles se afastaram, eu me virei para Lady Caroline. Posso ir para casa? Por favor? Não consegui nem pensar em uma desculpa para dar a ela. Preocupação tocou-lhe os olhos, mas ela não disse nada mais, exceto: é claro. Também estou me cansando de dançar, vou acompanhar você. Esperei na porta enquanto ela providenciava a vinda da carruagem. Eu me mantive de costas para os dançarinos, para não ter que ver Philip e Cecily dançando juntos. Lady Caroline demonstrou muita consideração e só falou algumas vezes na carruagem sobre o baile e sobre o tempo. Ela não me pediu para me abrir com ela e agradeci por isso. Acho que se eu tivesse a chance, teria desatado a chorar. No fim das contas, consegui manter as emoções sob controle até chegarmos à casa. Betsy ficou surpresa ao me ver de volta tão cedo, mas eu não disse nada para me explicar. E após alguns minutos ela parou de fazer perguntas. Tão logo eu estava sem o vestido e de camisola, eu a dispensei e me encolhi na cama. Fiquei acordada examinando o funcionamento do meu coração. Era um exercício doloroso e constrangedor, mas eu precisava mais de luz do que precisava de proteção. O que descobri? Eu amava Philip desde o início. Contudo, havia mantido a noção, em segredo até mesmo de mim. E havia me esquivado desse segredo repetidas vezes. Talvez sentisse por intuição que, assim que eu admitisse o segredo, também admitiria o fato de que Philip jamais sentiria o mesmo por mim. E isso arruinaria tudo. E minha intuição estava certa. Philip não sentia o mesmo. Na verdade, ele faria qualquer coisa para se livrar de mim. Bem, eu me certificaria de que ele conseguisse o que queria. Ele se livraria de mim assim que possível. Aquele paraíso estava arruinado para mim. Assim que o baile de Lady Caroline chegasse ao fim, eu encontraria uma forma de ir embora de Edenbroke, mesmo que significasse voltar para Bath. Com essa decisão, eu quebrava todas as promessas feitas para mim mesma, com um grande e doloroso soluço. Meu coração se partiu e eu chorei como não tinha chorado desde a morte da minha mãe.